Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, encontro onde nós repercutimos um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional. Tudo bem, Tanguy? Parece que Cabu Daniel. Continua quente, né, cara? Cabu, o negócio continua bom. O negócio continua fervendo lá. Vamos falar sobre o Cabu aqui hoje. Eu atropelei e resolvi falar logo. Resolvi que a gente tem que falar de Cabu. Então Quero falar de Cabu. Então fala sobre o Cabu, Daniel, vai. Rapaz, o que você tem pra falar aí? Você sabe que o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos fez um trabalho bastante profundo durante esse período de ocupação americana no Afeganistão e fez um mapeamento do solo do Afeganistão, onde é que tem ouro, como quem não onde é quer que tem nada, lítio, só tô olhando. Onde é que tem lantânio, onde é que tem cério. E aí foi descobrindo todos os minérios ricos presentes no solo do Afeganistão, inclusive muitos desses minérios que podem ser utilizados na produção de veículos elétricos, de baterias de telefones celulares, de placas fotovoltaicas e, consequentemente, Tanguy, agora o Talibã está sentado numa mina, literalmente uma mina cheia de minerais preciosos. Aquele Talibã que antigamente explorava basicamente a venda de papoulas, né, justamente para que acabam derivando e se tornando a heroína, agora pode explorar todos aqueles minérios que foram mapeados pelos Estados Unidos e pode vender para os chineses. Olha como o mundo é bacana. Os americanos vão lá, fazem um mapeamento. Ao fazerem um mapeamento, eles entregam para os talibãs e os talibãs podem vender os minérios para a China. O nome disso é globalização. E, aliás, quem foi que começou esse mapeamento, Daniel? Lá atrás, os soviéticos entraram lá, deram aquela mapeada, olharam o que tem, o que não tem, e olha que coincidência, o que tem aqui, não sei o que. Aí o Talibã, quando assumiu, não sabia o que fazer com aquilo, né? Os americanos foram lá e fizeram, em nome da ciência, todo o mapeamento, toda uma pesquisa para poder gentilmente entregar na mão dos chineses. O nome disso é globalização, Daniel. O negócio está funcionando bem. E os chineses não precisaram nem ocupar o Afeganistão, hein, Tanguy? Bastou apenas dizer o seguinte: olha, reconheço vocês. Esse negócio aí de direitos humanos tá com nada. Pô, eleição é coisa de burguês. Concordo com vocês. É só não mexer com os meus muçulmanos aqui que, porra, a gente... Tem jogo, a gente pode fazer business, porque o importante é ter recursos naturais, particularmente recursos minerais, sendo oferecidos aqui para a produção dos meus produtos manufaturados. E aí acaba um pouco aquele argumento que a gente já ouviu tantas vezes, né, Daniel? Que o Talibã vai ficar sem dinheiro, isolado, e vai acabar não resistindo e tal. Isso é um papo que talvez lá na década de 90 até fizesse algum sentido e tal. Mesmo assim, para tirar o Talibã só com a invasão americana, a gente não sabe o que aconteceria depois. Agora parece altamente improvável, né? A China está ali perto, tem recursos minerais, uma posição importante, né, como um corredor de passagem para a infraestrutura chinesa. Me parece cada vez mais um devaneio, né? Essa ideia do isolamento do Talibã, do isolamento afegão, que pode eventualmente enfraquecer o grupo, né? Aliás, a grande imagem do dia, não sei se você viu, que viralizou, foi um comediante afegão que acabou sendo preso pelos talibãs, colocado dentro de um carro. Ele acabou sendo fuzilado na sequência, sabia que ia ser fuzilado, mas o que eu achei mais maravilhoso é que ele continuou debochando dos talibãs dentro do carro, preso, e os talibãs dando tapa na cara dele, e ele continuava debochando dos talibãs. Cara, isso é muito maravilhoso, quer dizer, é muito digno, inclusive, esse enfrentamento através do humor de um grupo que resolve te oprimir. Quer dizer, mesmo você estando ali condenado à morte, você não se entrega, você diz: vou continuar sacaneando vocês são engraçados, vocês realmente merecem ser debochados. O deboche, o humor, eu acho que é algo que tem a capacidade de desconstruir a tirania, de enfrentar a tirania de uma forma que a tirania não sabe nem como lidar, né? E profundamente corajoso, né? Aliás, Daniel, mas a gente tem visto assim, algumas cenas ainda muito preocupantes, né? Principalmente no aeroporto de Cabu. A discussão que estava rolando essa semana agora, Daniel, entre os Estados Unidos e seus aliados,
era com relação ao prazo para a saída. O Biden colocou como prazo que a evacuação completa de todas as pessoas que tinham que sair do Afeganistão, o que envolve tanto americanos, outros estrangeiros que tenham colaborado com os Estados Unidos, com membros da OTAN, quanto afegãos que contribuíram também, motoristas, intérpretes, pessoas que trabalharam nas embaixadas e tal, o pessoal que tem que ser evacuado, tem que acontecer a evacuação até o dia 31 de agosto. E os aliados dos Estados Unidos falam assim, olha, Biden, não sei se vai dar tempo, cara, assim, é muito apertado, falta menos de uma semana e ainda tem muita gente para evacuar, não é um sistema logístico simples, é uma logística muito complicada de ser feita. E o Biden disse, olha, não quero saber, é até o dia 31 de agosto. O motivo é simples, tá, de compreender, o motivo é o Talibã deu até o dia 31 de agosto. Passou do dia 31 de agosto, o Talibã não garante mais nada, então Biden também não quer ter que renegociar com o Talibã. Então o prazo, de fato, ficou o dia 31 de agosto. E aí alguns dados impressionantes, né? Nas últimas 24 horas, lembrando, a gente está gravando esse bate-papo aqui numa live no Instagram na quarta-feira à noite, a gente está falando sobre 19 mil pessoas evacuadas somente nas últimas 24 horas. 70 mil pessoas evacuadas desde o sábado anterior à entrada do Talibã em Cabul, né? A gente está falando aí do dia 14 de agosto até hoje é dia 25 de agosto, 11 dias, né? 11 para 12 dias, são 70 mil pessoas evacuadas. E ainda tem cerca de 10 mil pessoas esperando no aeroporto de Cabul. Considerando o volume do que já foi evacuado, né, e que você tem uma semana, ainda 10 mil pessoas, vá lá. Mas ainda com alguns desafios importantes. Por exemplo, há americanos que estão fora de Cabul e que foram pegos de surpresa. A situação foi muito rápida. O que os Estados Unidos estão dizendo é, não sei como é que eu faço para resgatar esse pessoal. Se eles não tiverem condições de chegar até o aeroporto, eu não tenho condições de chegar até eles. Então tem, por exemplo, grupos de estudantes afegãos que moram nos Estados Unidos, têm green card, de vezes tem inclusive cidadania americana, mas que estão no interior do país e os Estados Unidos estão dizendo, olha, eu não tenho como ir lá buscar o cara. Se ele não conseguir chegar até o aeroporto de Cabul, eu não tenho muito o que fazer. Então, tudo isso aponta para a situação que vai começar a se desenhar no Afeganistão daqui para frente. Alguns relatórios muito preocupantes, Daniel, que aí inclusive você pode comentar bastante sobre isso, né, sobre a situação econômica do país. O relatório que saiu hoje é de 14 milhões de pessoas, ou cerca de 1/3 da população do Afeganistão, com risco imediato de fome. Né? Então a gente está falando sobre um volume realmente muito grande, no momento em que instituições financeiras como Banco Mundial e FMI cortaram qualquer tipo de financiamento, porque o governo caiu na mão do Talibã. Então, a situação, a gente, óbvio, já imaginava que ia ficar realmente complicada, e a gente está vendo isso acontecer exatamente nesse momento. Os próximos 6 para 7 dias são absolutamente decisivos para essa evacuação, e depois a gente, na verdade, desde já, né, a gente tem que pensar nas pessoas que ficam no Afeganistão. Na prática, a gente está falando de um país que entrou em colapso, né, Tanguy? Então, todas as redes de fornecimento de suprimentos e de alimentos, elas acabam ficando comprometidas, particularmente nesse primeiro momento, onde tem gente fugindo, onde tem gente tentando se esconder, preocupado com a sua vida. E claro que a fome acaba sendo uma consequência, infelizmente, até natural desse processo, ainda mais dentro de um contexto onde todas as linhas de crédito e financiamento externo são cortadas. É um processo que vai levar algum tempo. A gente não sabe exatamente como é que a reconstrução ela vai ser feita, a gente ainda não tem certeza de como os talibãs vão reorganizar todo o sistema produtivo, como é que o apoio chinês se dará nesse processo. Mas o fato é que, nesse primeiro momento, é dramática a situação. É dramática a situação de quem está dentro do Afeganistão. O risco de fome, como você bem colocou, não é pequeno. É um risco de fome bastante significativo, bastante representativo. E isso acaba trazendo impactos sobre a vida das pessoas e sobre os afegãos e estrangeiros que ainda estão no país nesse momento. E dá para ir além, tá? A gente tem assim, mais algumas coisas que estão acontecendo que eu acho importante para a gente conseguir imaginar o cenário no Afeganistão nesse momento. Um dos motivos dos Estados Unidos, né, particularmente da decisão do Biden de não quero saber, mesmo o G7 todo pedindo para ter um adiamento e tal, ele não arredar o pé, é o fato de que nesse momento existe um risco muito grande de ataque no aeroporto de Cabul.
E se engana quem pensa que esse ataque ele pode vir do Talibã. O Talibã está esperando. O Talibã está ali esperando o seu inimigo ir embora. A gente já comentou isso aqui outras vezes. O Talibã não tem motivos para atacar os Estados Unidos nesse momento. Deixa ir embora e depois a gente toma conta disso aqui tudo com tranquilidade e vai ver o que vai fazer. Mas tem alguns atores que estão surgindo com muita força no Afeganistão e que tem como rivais tanto os Estados Unidos quanto o próprio Talibã. Um deles é o ISIS-K. ISIS de Estado Islâmico, então a gente está falando sobre o Estado Islâmico lá da Síria e do Iraque, que tem um offshoot, né, tem um braço ali na região do Afeganistão. O K, então é ISIS-K, é de K de Khorasan. Khorasan é aquela região que fica ali entre Irã, Paquistão e Afeganistão. Da onde vem isso, né? Quando o Estado Islâmico esteve no seu auge, quando estava com aquela força toda, que era uma preocupação para todo mundo, ele incentivou vários grupos a criarem células locais. Então isso aconteceu na Nigéria, né? Então Boko Haram, por exemplo, né, declarou lealdade. Você teve outros grupos ao redor do mundo e ali naquela região, aliás, muito festejado pelo próprio Estado Islâmico lá no Iraque e na Síria, foi criado o ISIS-K, que é o Estado Islâmico daquela região ali. E é um grupo que desafia tanto os Estados Unidos, há uma rivalidade global com os Estados Unidos, quanto o próprio Talibã. E usa táticas terroristas, Daniel, que são parecidas com a do próprio Daesh, com a do próprio Estado Islâmico. Como, por exemplo, homens-bomba, atentado suicida, carro-bomba, a possibilidade, por exemplo, de lançar morteiros no aeroporto. Então, existe uma preocupação, um desconforto dos Estados Unidos, que é quanto mais você demora, maior a chance de você ser atingido por um atentado como esse. E aí, a curiosidade, né? Para se defender de um grupo terrorista vinculado ao Estado Islâmico, os Estados Unidos dialogam ainda mais fortemente com o Talibã, que é aliado, gente, da Al-Qaeda. E, aliás, também, outro mito que surgiu aí, tá? Não, mas os laços entre o Talibã e a Al-Qaeda se dissolveram, houve um afastamento. Os relatos da segurança americana nos últimos tempos são que não arrefeceram, os laços continuam lá. Então a gente está falando sobre laços muito fortes, mas que tem ambos, tanto a Al-Qaeda quanto o Talibã, assim como os Estados Unidos, o ISIS-K, ou seja, o Estado Islâmico do Khorasan, como grandes rivais. Então, o que está rolando no Afeganistão nesse momento, Daniel, é rinha de grupo terrorista. Tá? É quem é o grupo terrorista que vai agir contra qual, o que explica também, em parte, uma certa pressa dos Estados Unidos, que é para se livrar daquele hospício que se tornou o Afeganistão, sabendo que isso pode trazer consequências daqui para frente. Se você tem tantos grupos assim lutando, isso para não falar na resistência ao Talibã, que rola no norte do país, que também não é de hoje, né? É um negócio bastante antigo. Então são vários grupos diferentes. O Afeganistão tem, a partir desse momento, o Talibã como governo, mas ele é um mosaico de diversos grupos que se enfrentam e que podem, sim, desestabilizar a região toda. Eu fiz uma coluna semana passada, aliás, Daniel, com as preocupações chinesas. A China tem falado assim, não, mas a China está feliz que o Talibã está lá e tal, vai fazer aliança. A China está preocupada porque a desestabilização do Afeganistão pode bloquear uma série de rotas que a China utiliza atualmente, tanto ao norte quanto ao sul. Então, é para se observar porque esse mosaico de grupos no Afeganistão, ele vem preocupando absolutamente todo mundo que olha para a realidade desse país nesse momento. E é impressionante que ontem o Joe Biden fez um pronunciamento, mais um pronunciamento, e tá chegando uma situação que ele não tem mais o que dizer, né, Tanguy? Ele não tem mais o que dizer. Ele tá tentando, de alguma forma, se desvincular dessa catástrofe que está sendo a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. De alguma forma, ele tenta passar para os americanos que está tudo sob controle, que está tudo dentro do planejado, quando, paralelamente, você vê imagens de pessoas tentando escalar o muro do aeroporto, de pessoas que não conseguem sair de casa para chegar no aeroporto, de americanos que estão fora de Cabul. Quer dizer, um nível de improviso e de lambança que é inacreditável para um país que está há 20 anos no Afeganistão. É inacreditável que você não tenha tido informações de inteligência, é inacreditável que você não tenha tido a capacidade de organizar minimamente essa saída de forma mais organizada. Quero sair, vou sair. Ok, é uma decisão que os americanos poderiam tomar. Aliás, essa decisão já estava tomada, inclusive, há bastante tempo. Mas você não ter capacidade de organizar é algo impressionante. Fica a percepção
de que não importa quanto tempo passe, quando você lembrar de governo Joe Biden, você vai lembrar de afegãos caindo do avião, você vai lembrar de pessoas tentando escalar o muro do aeroporto. Não acredito que ele consiga se desvencilhar dessa imagem, que é muito impressionante. E o que tem sido dito, assim, claro que isso vai ser muito investigado daqui para frente, é que a decisão do Biden de retirar as tropas definitivamente até o iniciozinho de setembro, para no dia 11 de setembro já não ter mais ninguém lá, foi tomada em maio. A pergunta que está sendo feita nesse momento é por que a evacuação não começou em maio? Por que você não começou a tirar o pessoal de lá aos poucos, para não gerar essa comoção, esse desespero, literalmente desespero, no momento da chegada do Talibã? Por que isso não aconteceu? Então, tudo isso vai ser... Aqui a gente está falando sobre investigação mesmo, né? Investigação do processo, da cadeia de decisões nos Estados Unidos. Isso é algo que muito provavelmente vai ser levantado pelo próprio Congresso americano, que vai tentar entender exatamente qual assim, por que a decisão foi tomada dessa maneira e porque isso abala profundamente também a própria credibilidade, o prestígio do governo dos Estados Unidos da América. Daniel, eu quero saber sobre a inflação. Me conta aí o que o Guedes falou sobre a inflação. Ô, Tanguy, o Guedes falou essa semana que a inflação no patamar que está faz parte do jogo. Normal. Eu falei, Guedes, Guedes, não é possível. Ô, Tanguy, não é possível. O Guedes enlouqueceu. É sério. Não que antes ele estivesse são, ele já não está há algum tempo. Mas agora dizer que a inflação que está prevista para esse ano, que com muita boa vontade vai ficar na casa de 7%, está dentro do jogo, não está. Não tá, Tanguy. É uma lambança atrás da outra. É PEC de calote. Aí a gente não precisa botar a PEC do calote. Se ela não for adiante, eu não vou pagar os funcionários públicos. Se a PEC do calote não for adiante, então a gente vai pegar os precatórios e vai tirar do teto de gastos, ou pelo menos vai tirar um pedaço do teto de gastos. É uma lambança atrás da outra. Quer dizer, o Brasil com uma imagem internacional extremamente desgastada, um dólar que não desce, mesmo dentro de um ambiente de altíssima liquidez no sistema financeiro internacional, uma crise hídrica de grandes proporções. Não dá para o ministro, na boa, é inadmissível isso, dizer que está dentro do jogo. Não tem nada dentro do jogo, sabe? E isso, na prática, desacredita o ministro da Economia. Uma das principais funções do ministro da Economia é ter a capacidade de coordenar expectativas. E quando você fala muitas coisas sem sentido em sequência, você perde a capacidade de coordenar expectativas, porque começa a virar motivo de deboche. Você começa a dizer que o ministro está no mundo da lua, que ele está completamente descolado da realidade, que o que ele diz não tem importância, que o que ele fala não tem peso. Isso é grave, isso é muito grave, porque você vai perdendo a capacidade de tentar organizar minimamente a economia, de tentar organizar minimamente um processo de recuperação pós-pandemia, porque você começa a tentar negar a realidade. Não, está tudo dentro do jogo. Não está. A inflação está no patamar muito elevado, o dólar está no patamar muito elevado, a gasolina está no patamar estratosférico e você não está fazendo o dever de casa para corrigir todos esses problemas. E tem determinadas coisas, né, Daniel, que se o cara ele falar uma coisa fora da realidade, a maior parte das pessoas talvez realmente não consiga entender. Assim, se você falar, por exemplo, você vai para o jornal e fala assim, a dívida pública está controlada. A maior parte das pessoas realmente não tem muito como atingir, entender. Mas quando você fala sobre preço, quando você fala sobre supermercado, quando você fala sobre inflação, quando você fala sobre, sei lá, quando você fala sobre gasolina, as pessoas elas estão muito conscientes sobre aquilo, né? Então isso faz com que até mesmo o cara que ele tá descolado da questão, de toda a discussão mais política, teórica da coisa e tal, ele consegue perceber que isso é uma grandíssima de uma balela, isso não cola para absolutamente ninguém. Então isso tira a credibilidade do governo de uma forma até mais ampla, né? Não é somente na coordenação de expectativas macro, mas até pro pequeno brasileiro, né? Pro brasileiro comum, pro brasileiro que está indo no mercado. E isso tira completamente qualquer tipo de expectativa de que existe um caminho sendo trilhado, né? É isso. Eu acho que você colocou muito bem o impacto sobre a vida das pessoas.
A inflação é algo que impacta a vida das pessoas de maneira muito significativa. Não por acaso, desde os anos 90, desde que o Brasil conseguiu obter a sua estabilização macroeconômica, a inflação ela corrói a popularidade do governante. Se você tiver aumento da inflação, a popularidade vai ladeira abaixo no momento seguinte, porque isso diminui o poder de compra das pessoas, os mais pobres têm menos mecanismos para se proteger da inflação e, consequentemente, você coloca isso na conta do governo que estiver no poder. Então, o impacto sobre a vida das pessoas e sobre a popularidade do presidente é de grandes proporções. E dá a impressão, cada vez mais, de que o governo não sabe nem o que fazer. Né? Porque essa PEC do calote que foi proposta, na prática, nada mais é do que abrir espaço orçamentário para turbinar o Bolsa Família e tentar aumentar a popularidade do governo dentro de um contexto eleitoral. E essa PEC do calote, que na prática é pegar os precatórios e jogar 10 anos para frente, eu vou pagando de forma muito longa e a perder de vista, o maior calote é nos estados. A maior parte dos precatórios é nos estados, muitos deles, inclusive, governados por oposição ao governo federal. Quer dizer, é uma lambança de grandes proporções, porque isso mina a própria credibilidade do governo. Quer dizer, quem começa dando calote em precatório vai terminar dando calote em títulos públicos, vai terminar dando calote em salários, vai terminar dando calote em coisas ainda mais relevantes e mais significativas no dia a dia das contas públicas. Daniel, a próxima pauta, eu já sei até o que você vai dizer. Não vou nem me preocupar, já sei o que você vai dizer, tá puxando a brasa pra sardinha dele, tá querendo falar de família. Já sei, já quer adiantar? Já quer falar? Já quero. Você vai falar da sua família na Argélia, isso. 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 Porque aconteceu uma coisa na Argélia que ninguém tá nem aí, vamos combinar. Isso. Ninguém quer saber da Argélia. A Argélia brigou com o Marrocos. E daí não, que a Argélia brigou com o Marrocos? Não, peraí. Tem uma coisa importante aí. Não é que ninguém está querendo saber. Veja bem, certo. Eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem encaminhada por um cara bem informado daí, da grande mídia e do mundo podcastal, me alertando sobre isso. Né? Olha aí. Eu não sei se você quer revelar quem foi a pessoa que me mandou hoje de manhã, mandou assim, pô, olha aí, ó, notícia boa, pra bate-papo. Você quer falar? Não precisa. Vou deixar no ar. Eu fiz isso? Não lembro, não. Sei. Aí você tá se entregando a carapuça civil, aí não é comigo, tá? Mas a questão é a seguinte, era um bate-papo pessoal ali, eu não tava falando do bate-papo do Petit Jornal. Era um bate-papo com letra minúscula. Exatamente, era um bate-papo com letra minúscula, uma troca de ideias ali no Zap Zap, sabe como é? Porque, Tanguy, a bem da verdade, aí o pessoal que tá aqui acompanhando a live no Instagram pode interagir. Alguém quer saber da Argélia, Tanguy? Ninguém quer saber da Argélia. A Argélia brigou com o Marrocos. E daí, pô? Sabe guerra de areia? Vão tacar areia um no outro? Você sabe por que brigou? Porque Dom Sebastião sumiu, amarelou e não tem Portugal para organizar. Amarelou não. Dom Sebastião foi a Guerra dos Três Reis. Até hoje. Que isso, Daniel? O cara tá se escondendo até hoje. Tem foi a Guerra dos Três Reis. Isso, cara. Tu sabe que Dom Sebastião entrou na guerra ao lado de um rei do Marrocos contra outro rei do Marrocos. Isso. E aí morreu o rei pra caramba ali naquela guerra ali. E o Dom Sebastião morreu também, deve ter morrido, ou não. Ou tá aí para aparecer, ou tá escondido no Marrocos até hoje. Mas o fato, Tanguy, é que Argélia e Marrocos romperam relações. Tá tacando areia um no outro, tá Daniel, dizendo não vou te visitar no Natal. É isso. Vamos nem tem Natal, né? Natal muçulmano. Natal não faz muito sucesso por lá, não. Mas assim, romperam relações. Parece que foi um negócio assim. As fronteiras estavam fechadas desde 1994. Ninguém sabe. E as embaixadas continuam abertas. Daniel, não dá pra levar a sério, né? Convenhamos, não dá pra levar a sério. As embaixadas continuam abertas. E aí fala assim, rompi relações. Mas as embaixadas continuam lá e as fronteiras já estavam fechadas desde 1994. Então, assim, vamos dar uma maneirada aí no discurso. E pior, Daniel, rompeu porque tem floresta pegando fogo na Argélia. E aí a Argélia tá falando assim, Mas tem floresta na Argélia? Tem, no norte da Argélia, não seja ignorante, né, Daniel? Vamos maneirar na ignorância aí, né? Argélia é da tua família, essa floresta? Não, então, vou te contar onde é que entra a minha família aqui.
Qual é a treta que existe entre Argélia e Marrocos? Tem um territóriozinho ali que foi colônia a família Bagdadi espanhola, calma, que foi uma colônia espanhola chamada Saara Ocidental. Foi colônia espanhola até meados da década 75. de 1970. Até 75. Isso, 75. E aí a Espanha saiu e o Marrocos falou assim, opa, saiu, é meu, não quero saber, isso aqui é tudo meu. Acabou. É meu e ponto final. E a Argélia falou assim... A Espanha sempre atrapalhando, né, cara? Impressionante. A Espanha sempre atrapalhando o equilíbrio mundial. É. E aí a Argélia falou assim, ô camarada, quem falou que é teu? É teu por quê? E aí a Argélia fez uma aliança com um grupo chamado Frente Polisário, que é um grupo que demanda a independência do Saara Ocidental como um Estado independente. Tá? Quero ser um Estado independente, autônomo, quero ter bandeirinha, quero ser membro da ONU. E ponto final. Então tem um dibique ali, tem um atrito ali entre o Marrocos, que fica bolado com a Argélia, porque a Argélia está apoiando a Frente Polisário. O que o Marrocos faz? O Marrocos fala assim, ah, é? Então vamos ver. E aí o Marrocos dá papo para os grupos separatistas berberes, lá da Cabilha. Aí que entra a minha família. Que meu papai nasceu na Cabilha. Tá? Tem um grupo separatista ali que fez aliança com a Espanha para cutucar a Argélia. Então, peraí. Vamos lá. A família de... Os Bagdadi, que são berberes, fizeram uma aliança com a Espanha. Então, são vendidos. São vendidos, essa é a verdade. Para fustigar o governo argelino. O governo de Argel. Isso, o governo de Argel. Muito bem, você entendeu perfeitamente. Quer dizer, então, que vocês, Bagdadi, são traíras. É isso. Vocês são imperialistas, entreguistas. É isso que vocês são, os Bagdadi. Tô dizendo as verdades aqui. Na prática, Daniel, o que a gente é independentista. A gente quer a nossa independência. Precisa de ajuda, às vezes precisa de ajuda. Não tem como fazer isso sozinho. Mas aí, Daniel, começou a pegar fogo nas árvorezinhas ali no norte da Argélia. Um calor desgraçado, porque tá tudo desequilibrado, o clima tá desequilibrado, começou a pegar fogo, a Argélia falou assim... Rapaz, a Argélia é quente, hein? A Argélia é quente. Aí a Argélia falou assim, a culpa é de alguém. Eu não sei de quem é, mas alguém... vai levar Deve ser do Marrocos. Aí falou assim, Marrocos tá botando fogo em árvorezinha aqui. Tá atacando, guimba de cigarro e tá pegando fogo. E tem balão, mais, deve ser balão. Deve ser balão. E tem mais. Os berberes lá da Cabilha devem estar metidos nisso. Porque deu problema, os berberes estão juntos. E aí ela deu um jeito de romper as relações com o Marrocos e dar satisfações, portanto, né, pro público, né, pro eleitorado, né, pra população argelina, e ainda botar a culpa nos separatistas. Falar assim, tá vendo? Os separatistas são perigosos. Então rompeu relações, mas assim, convenhamos, né, mais uma vez, você romper relações com alguém que você nem a fronteira aberta tinha há sei lá quantos anos, há décadas, não é exatamente um negócio, né, da maior magnitude, mas eu quis trazer aqui casos de família para os ouvintes do Petit Jornal. Entendi. Então descobrimos na edição de hoje do Petit Jornal. Você lembra que no final do He-Man tinha sempre a moral da história? A gente vai ter a moral da história aqui no bate-papo. No bate-papo de hoje, descobrimos que a família de Tanguy Bagdadi, na prática, é entreguista, faz acordos com a Espanha contra o governo de Argel para tentar fustigar os marroquinos. Exatamente, é isso. Tá bom. E descobriu que a família de Daniel Souza foi escorraçada daquela região. Tem 500 anos. E vem com papinho de que Dom Sebastião vai voltar. Quando é que foi, Daniel? 1578? Eu tô correto na data? 1578, isso mesmo. Desde 1578, Portugal tá procurando seu rumo. Enfim, vamos deixar falar, Daniel. Vai lá. Você sabe que antepassados nossos trocaram um tiro não, né? Trocaram tapas por ali, né? Tu sabe, né? Tenho certeza disso. Garantido. Que antepassados nossos cortaram, a cabeça um do outro, braço. Com certeza teve um conflito e muito bem feito. E muito bem feito, exatamente. Daniel, me conta aí, cara. Eu sou ruim de conta. Você sabe que eu sou ruim de conta, né? Metade do triplo dá quanto? Rapaz, se você, por exemplo, 10 triplica, né? 30. Triplica vira 30. Metade de 30, 15. Quer dizer, você tava pagando 10, passou a estar pagando 15. Ficou mais entendeu? Caro. Aumentou bastante, certo? É mais ou menos isso que vai acontecer com a conta de energia elétrica daqui para frente, porque a gente está com um problema hídrico gravíssimo, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades do Petit Jornal. Eu já estava falando sobre o risco de apagões no Brasil por volta de outubro, novembro, e o governo estava ali, não, veja bem, empurra com a barriga, é uma notícia ruim, não quero dar notícia ruim, não quero decretar racionamento de eletricidade, empurra para frente.
E agora não tem mais como empurrar para frente. O governo já percebeu que a chance de apagões por falta de eletricidade é enorme. Falta de eletricidade por conta de reservatórios bastante baixos, com níveis de água muito reduzidos, comprometendo a capacidade de geração de eletricidade. E o governo vem aumentando sistematicamente o preço da energia elétrica, da tarifa de energia elétrica, como forma de tentar desestimular o consumo e evitar o colapso do sistema elétrico e a eventualidade de apagões. Agora, o governo vai fazer o seguinte, olha, eu não vou decretar racionamento não. Racionamento é muito impopular, é muito desagradável. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar bônus, vou dar desconto para quem consumir menos eletricidade. Mas para quem consumir menos eletricidade dentro de um contexto onde a eletricidade está muito mais cara. Então seja, deixa eu fazer a conta aqui. Se eu consumir menos, é capaz de eu pagar a mesma coisa e aí eu estou no lucro, porque eu poderia estar pagando mais. É capaz de você pagar mais, né? Você capaz de consome pagar mais. menos e paga mais. Entendi. Porque a eletricidade subiu tanto que você muito provavelmente vai pagar mais. Por isso que eu fiz essa provocação. É mais ou menos como se você estivesse dando um desconto de metade do triplo, né? Entendi. Metade do triplo. Aí você vai pagar um pouco mais caro, mas menos caro do que pagaria se você não tivesse reduzido o consumo de energia. Porque, Tanguy, o importante é o marketing, você está entendendo? Porque agora você pode dizer para a pessoa o seguinte, olha, tô te dando desconto. Tô te dando desconto é um desconto. negócio que é bom demais, né, cara? Você ganha desconto, Pô, todo é um mundo negócio que adora você um fica desconto, feliz. né, cara? Adora. Todo mundo adora um desconto. A gente já Então, comentou aqui, né, que você, por exemplo, você pega encarte do jornal, antes da pandemia, né? Você pega encarte do jornal, não, do supermercado, e vai no caixa do supermercado para cobrar Eu faço aquele desconto. isso. Aí a tiazinha do Eu caixa fala assim, adoro supermercado. Adoro mas senhor, supermercado. o desconto tá de 2 centavos. Aí o Daniel fala assim, eu não Interessa. quero saber. O Daniel Interessa. pega encarte do Presunic e leva no Mundial, gente. Ele faz isso, Faço ele leva isso no Mundial. mesmo. A diferença, às vezes, tá de 1 centavo, ele vai lá e cobra, mas é direto no caixa, tem que chamar o gerente. Chama o gerente. Não quer, eu chamo o gerente. Aí ele Eu não sai tenho pressa. feliz da vida porque ele conseguiu um desconto de 73 centavos numa compra de R$ 500. É isso, Olha isso aí. que o governo tá fazendo. Olha aí, mas pelo menos eu fiz ali o meu trabalho, ajudei na concorrência, Como cidadão, azeitei o entendi. mercado. É porque eu gosto muito do supermercado. Tanguy detesta o supermercado, mas eu Odeio. gosto, me divirto, vejo ali a flutuação de preços, vejo oferta e demanda funcionando ali de maneira viva na minha frente. Acho maravilhoso. Aplico conceitos de economia comportamental na organização das Que mala, gôndolas cara. do supermercado. Que Muito mala. maravilhoso. Eu gosto mala. do supermercado, acho o supermercado uma experiência econômica muito profunda. Entendi, Daniel. É isso? Acabamos a pauta? É isso. Você tem mais alguma coisa pra falar, Acabamos. não? Tenho nada pra dizer. Beleza. Vamos agradecer os nossos apoiadores? O motivo da gente estar aqui se aturando? É verdade, cara. Os nossos apoiadores que chegam junto e que contribuem para a manutenção desse podcast, que é uma mídia independente, não tem produtora por trás, não tem qualquer conglomerado por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores. Se você olhar lá na loja de podcast, Tanguy, todo podcast tem embaixo uma produtora ou tem embaixo um conglomerado. No caso do Petit Jornal, é Petit Jornal by Petit Jornal. Tu já reparou? Vai, apoiadores. By apoiadores. É isso. Então, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores que mantêm o nosso projeto de pé. Se você quiser se tornar nosso apoiador, tem lá no site do podcast todas as informações, todos os direcionamentos, porque vocês é que mantêm esse projeto funcionando e por isso nós agradecemos enormemente. Mas teremos novidades em breve para os apoiadores. Não é isso? Teremos? Teremos mesmo, novidade cara? em breve para os apoiadores. Rapaz. Fiquem atentos à comunicação do Petit Jornal. Estaremos em breve, na sua caixa de e-mail. Falaremos com vocês porque teremos novidade. Vai ter coisa extra aí para os apoiadores. Não tem como dizer o que é ainda, mas não vai demorar muito, né? E os apoiadores vão ter uma novidade muito maneira, muito legal. Então a gente vai anunciar isso em breve. Não vai demorar muito, a gente vai falar sobre isso. E a gente tem que comunicar também, Daniel, falar também sobre o próximo curso Petit Jornal, né? Ontem a gente deu uma aula gratuita. Ontem teve aula gratuita. Quem não assistiu, a gente vai deixar linkado no episódio de hoje para você assistir a aula de ontem, que era o jogo de Putin, né? Então a gente falou sobre a geopolítica da Rússia. E na semana que vem começa um curso intitulado, aí é para responder, tá, Daniel? Quem tem medo de Vladimir Putin? Em que a gente vai falar sobre a história contemporânea da Rússia, tendo o Putin como fio condutor. Né? Quem é o Putin, Daniel? O Putin, onde que ele estudou? O que ele fez? Por que ele ama Angela Merkel da Vai maneira ter aula como você sobre ama? isso, é? Vai ter aula sobre isso? Falaremos Rapaz. sobre
o lugar do Putin na história da Rússia, a história da Rússia pós-soviética, a história da Rússia contemporânea, tendo, portanto, o Putin, né, como fio condutor. Não tem como, né, Daniel? O dono da Rússia, né, o homem da Rússia. Então, quem quiser se inscrever, faz como, Daniel? Vai lá no site do outro projeto, né, o petcursos.com.br, que tem todas as aulas gratuitas e também os cursos de aprofundamento que têm sido oferecidos pelo Petit Jornal. E como último recado, né, só lembrando, o Petit Jornal ele continua gratuito e está presente em todas os espaços onde você ouve o seu podcast, qualquer plataforma, está em todas. Mas se você quiser ajudar ainda mais o Petit Jornal, você pode nos ouvir pela Orelo. A Orelo tem um aplicativo, aliás, belíssimo aplicativo, tá? Muito bonito, muito fácil de usar. E agora a Orelo também está na sua versão web. Então você acessa lá, vai estar linkado também nesse episódio, escute.orelo.audio/Petit. escute.orelo.audio/Petit. Escutando por lá, você só tem que fazer um loginzinho rapidinho lá. Escutando por lá, você já ajuda muitíssimo o Petit Jornal. Daniel... A Orelo, na prática, é o único aplicativo que remunera, né, os produtores de conteúdo, os produtores de podcast, e por isso aí fica a sugestão ou para utilizar a versão web ou para utilizar o aplicativo da Orelo. Isso, mantendo totalmente a nossa autonomia em termos de conteúdo. Daniel, semana que vem, então, tem aula do Petit Jornal, sempre terças-feiras, 21 horas, em que a gente vai falar mais uma vez, né, sobre a Rússia. E quarta-feira que vem tem bate-papo, como sempre. Um abraço e até lá. Até lá, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.